Então, olha só, a nossa primeira aula foi a atividade, né, avaliativa aí complementando o simulado da FTD, e agora nós iremos aí fazer uma introdução do nosso próximo assunto, que é a Guerra Fria, tá? Vou repetir, é uma introdução, tá bom? Então, eu vou lançar aqui um vídeo dando uma explicação geral aí sobre esse nosso assunto, né, o nosso primeiro assunto aí do módulo 4. E semana que vem eu vou vir explicando, falando mais a respeito, tá? Então, que assunto é esse, né? Que conteúdo é esse que nós iremos ver aí que será aí o primeiro conteúdo do módulo 4? É o assunto referente, é o conteúdo referente à Guerra Fria, tá? O que foi a Guerra Fria? Foi uma guerra não declarada, né? Uma guerra que não foi direta entre Estados Unidos e União Soviética, mas foi aí um confronto, né? Foi aí uma guerra ideológica, utilizando aí a corrida armamentista, utilizando a propaganda, utilizando a espionagem, utilizando a intervenção militar nos países aliados, tanto aos Estados Unidos quanto à União Soviética, e também, né, estando aí de fundo nos confrontos que ocorreram nesses outros países, tá? Que eram aí aliados dos Estados Unidos capitalista e da União Soviética socialista. Inclusive, nós já até vimos, né, aquele videozinho falando sobre o capitalismo, o socialismo, o comunismo, né? Eu passei para vocês os conceitos, para a gente poder estar sempre aí por dentro desse assunto. Então, a Guerra Fria foi esse confronto, tá? Esse confronto ideológico, né? Esse confronto intervencionista em outros territórios. Os Estados Unidos, que defendia sua posição, que defende sua posição capitalista, e a União Soviética, que defendia sua posição socialista, tá? E ambos, né, se confrontaram pós a Segunda Guerra Mundial. A Guerra Fria ocorreu com o fim, né, depois da Segunda Guerra Mundial, tá? Então, olha só, nós iremos aí, portanto, assistir um videozinho. Esse vídeo, como eu falei para vocês, vai dar uma noção geral desse acontecimento da Guerra Fria, e depois eu venho aí falando, né, minuciosamente sobre cada confronto, cada ponto, cada acontecimento ocorrido no decorrer da Guerra Fria, tá bom? Então, nesse primeiro momento, esse vídeo é uma explicação geral sobre o assunto, tá? E depois eu vou falando aos poucos sobre cada coisinha, tá? Então, as nossas próximas aulas será aí com uma explicação sobre a Guerra Fria, tá bom? Só que eu faço a introdução já logo antes de iniciar, né, o mês de outubro, semana que vem, tá bom? Deu para entender assim, mais ou menos? Então, quando eu passar o vídeo, vocês vão ter uma noção melhor do sentido aí de Guerra Fria, tá? O porquê que ocorreu, em que momento. O vídeo é para poder fazer esse esclarecimento inicial, tá? Para fazer essa introdução com base num pouquinho que eu falei com vocês aqui sobre a Guerra Fria. Se dá tempo, né? Se dando tempo, eu vou também passar um slide explicativo sobre o assunto, né? Vou passar o slide, vou falar um pouquinho, mas só esse início mesmo, só a explicação geral sobre essa guerra, tá? Vamos lá? Todo mundo me escutou? Tudo direitinho aí? Respondam para mim. Emily, você sumiu, hein? Nem ligou a câmera hoje. Então, vamos? Posso iniciar? Me responda aí, por favor. Pode. Rian também está quietinho hoje. O que aconteceu? Vamos embora. Vamos embora falar, hein? Vamos embora participar, hein? Ó, Carlos Gabriel chegou. É que eu não gosto muito do tema do Brasil. Eu não gosto. Aí, já passou o Brasil, agora nós vamos para os Estados Unidos e União Soviética. Que maravilha. Gosta desse? Aí Cadê eu já gosto. Alex também não está aqui, não? Alex está quietinho, ele sempre fala pra caramba. Caramba, vocês estão muito quietinhos hoje. Ai, Jesus. Então, vamos, hein? Vou botar aqui só para a gente poder iniciar o nosso assunto, tá? Aí vocês vão se animar. Peraí. Deixa eu localizar aqui o videozinho. Professora, quase que eu esqueci da sua aula. Não brinca. Que coisa feia. Eu ia levar para o lado pessoal, eu ia marcar seu nome aqui, ó. Você me abandonou.
A Guerra Fria fez até um país se dividir, que foi a Alemanha. Não entendi. Peraí, Rian, não entendi. Fala aí de novo. Na Guerra Fria fez até um país se dividir, que foi a Alemanha. Aê, Rian, isso aí, né? Foi separado pelo Muro de Berlim, né? De um lado ficou a Alemanha oriental, que defendia aí o socialismo, e do outro lado ficou a Alemanha ocidental, que defendia o capitalismo, tá? Esse muro dividido na Alemanha foi para que um território não tivesse ocupação dos povos do outro, tá? Foi uma proteção dessa divisão, porque o lado capitalista, ele era, vamos dizer assim, né, bem mais avançado, bem sucedido do que o outro, o socialismo. A gente vai falar isso mais à frente um pouquinho, tá? Então, ó, vou botar aqui para vocês. Houve também a Guerra do Vietnã, tudo nesse período, tá? A Guerra da Coreia, tudo nesse período da Guerra Fria. Então, ó, vou fazer a introdução aqui com o vídeo. Acho que era vietnamitas e vietnamicons, eu acho. Já me animei. Eu gosto assim, com a participação. Vocês falando, todo mundo quietinho assim, eu não gosto não. Dá até nervoso. Ó, vou botar, hein? Atenção. Durante os 45 anos, mais ou menos, depois do final da Segunda Guerra, a Europa ficou dividida em dois campos armados. Os dois treinaram bastante para uma guerra que nunca aconteceu. Como esta situação se instalou logo depois do final de 6 anos do devastador conflito mundial? Em 1945, a maior parte da Europa, incluindo a Rússia Ocidental, estava em ruínas. O norte da África estava tomado pelos escombros da guerra. O sudeste da Ásia também estava devastado e sua economia em ruínas. A China sofreu terrivelmente. E poucas cidades japonesas tinham escapado da destruição pelos bombardeios americanos. Em todo lugar havia pessoas sem lar, pessoas morrendo de fome e pessoas que estavam física e mentalmente destruídas. A Guerra Mundial de 1939 a 1945 tinha sido muito mais cruel que sua predecessora 25 anos antes. Dos aproximadamente 55 milhões que perderam suas vidas, 2/3 eram civis. Assim, a necessidade de evitar conflitos armados entre as nações no futuro era muito mais premente do que tinha sido em novembro de 1918. A Liga das Nações tinha sido incapaz de evitar a guerra na década de 30. Então, o que poderia ser feito agora para evitar no futuro o que poderiam ser conflitos mais destruidores? Uma conferência de 50 nações, mais uma vez todas em guerra com as potências do eixo, se reuniu aqui em abril de 1945 para formar o Pacto das Nações Unidas, um projeto para a futura paz mundial. A Conferência de São Francisco foi aberta pelo presidente Harry Truman. E o próprio pacto se tornou efetivo em outubro de 45. O próprio Truman resumiu a motivação fundamental das Nações Unidas. Não queremos morrer juntos na guerra, então temos que aprender a viver em paz.
avisaram a Alemanha que a maioria de seus criminosos de guerra seriam julgados por seus crimes. A última conferência dos aliados de guerra em Potsdam, nos arredores de Berlim, em julho de 45, confirmou a intenção de perseguir os criminosos de guerra. Os membros sobreviventes da hierarquia nazista foram levados para Nuremberg, no sul da Alemanha. Seu estádio havia abrigado espetaculares reuniões, mas agora todos os símbolos nazistas foram removidos. Na verdade, as reuniões no pós-guerra imediato das forças de ocupação da Alemanha mostraram que os russos estavam se tornando incrivelmente não cooperativos. Um dos primeiros a perceber a crescente seriedade da situação da Europa no pós-guerra foi o antigo líder britânico Winston Churchill, que no início de 1946 fez uma série de conferências nos Estados Unidos. No discurso para uma plateia, na maioria estudantes em Fulton, no Missouri, em 5 de março, fez esta afirmação: de Stettin, no Báltico, até Trieste, no Adriático, uma cortina de ferro desceu por sobre o continente. Cortina de ferro imediatamente se tornou parte da língua inglesa. O pior viria em junho de 1946, quando os russos forçaram os aliados ocidentais a concordar em impedir o movimento dos alemães de sua zona para o oeste. Havia, entretanto, poucas indicações de que a União Soviética estava dando um passo significativo no sentido de reduzir sua vasta máquina militar dos tempos de guerra. Havia também sinais de uma política soviética para expandir o comunismo dentro da Europa. As nações do leste da Europa, que haviam sido todas libertadas pela Rússia, não tinham permissão de fazer eleições verdadeiramente democráticas durante os primeiros 2 anos de paz. Em março de 1947, o presidente Truman, num discurso ao Congresso americano, anunciou uma nova política para enfrentar a situação cada vez pior. Os Estados Unidos dariam ajuda econômica e militar a qualquer nação ameaçada por outro país. Os primeiros beneficiados foram a Grécia e a Turquia. A doutrina Truman seria a pedra fundamental da política externa americana pelos próximos 20 anos ou mais. Em 24 de junho de 1948, os russos, sem avisar, fecharam todas as ligações terrestres, ferroviárias e fluviais das zonas aliadas na Alemanha Ocidental para Berlim. Isso significava que não só Berlim Ocidental estava isolada do mundo exterior, mas seus habitantes enfrentariam a fome. Finalmente, em 5 de maio de 1949, os russos, que não acreditaram que a ponte aérea pudesse ser mantida, reconheceram sua derrota e reabriram as ligações terrestres do oeste com a cidade. A verdade é que a maioria dos americanos acreditava que havia outras maneiras de garantir a segurança ocidental. Uma delas era através do poderio aéreo, especialmente os novos bombardeiros, como este possante B-36. Outra era a bomba atômica, que no final de 1948 somente os americanos ainda possuíam, e que tinha demonstrado seu impressionante poder destruidor em agosto de 1945 contra o Japão. Consequentemente, uma nova organização de defesa teve início em abril de 1949. Era a Organização para o Tratado do Atlântico Norte, OTAN, cujos 12 signatários iniciais foram Estados Unidos, Canadá e os países da Europa Ocidental, incluindo Noruega, Dinamarca, Islândia, Itália e Portugal. Mas em 29 de agosto de 1949, os russos realizaram com sucesso um teste com uma bomba atômica. Isso significava que a Guerra Fria agora tomaria uma nova e assustadora dimensão, enquanto Moscou, em retaliação, formou o Pacto de Varsóvia, com todos os países comunistas. A criação do Pacto de Varsóvia formalizou os 2 campos armados na Europa, com a OTAN agora fortalecida pela inclusão da Alemanha Ocidental, da Turquia e da Grécia, que se filiou em 1952.
No outono de 1962, Khrushchev decidiu estabelecer uma base de foguetes nucleares em Cuba, mas o serviço secreto americano soube disso. O presidente americano John F. Kennedy agora divulgou um ultimato. Ele diria: intimo o presidente Khrushchev a suspender e eliminar esta ameaça irresponsável, clandestina e provocativa à paz mundial. O mundo reteve a respiração, temendo que a guerra nuclear estivesse bem perto. Mas Khrushchev rapidamente voltou atrás. As formas principais de envio continuavam sendo os aviões e os mísseis terra-a-terra. Mas agora havia se juntado a eles uma terceira, o submarino balístico nuclear. Estava formada a tríade nuclear estratégica. Ela era baseada na teoria de que todos os meios de disparo não poderiam ser controlados ao mesmo tempo, assim mantendo o que se chamava de capacidade de segundo ataque. Mas na década de 70, os dois lados começaram a reconhecer que possuíam muito mais armas nucleares do que o necessário. Os problemas com a economia aumentavam, conforme a União Soviética se esforçava em acompanhar a tecnologia armamentista do Ocidente. Brezhnev morreu em 1982. O novo premier, Yuri Andropov, morreu 2 anos depois, e o seu sucessor 1 ano depois. Mikhail Gorbachev, um homem muito mais jovem, subiu ao poder. Gorbachev percebeu que os problemas da economia soviética e a crescente insatisfação no leste europeu significavam que o bloco oriental não poderia continuar mantendo a corrida armamentista. Numa série de reuniões com o presidente Reagan, Gorbachev chegou a um acordo na grande redução de armas, nucleares ou não. Mas a Europa Oriental não seguiu, mantendo governos comunistas de linha dura, especialmente na Alemanha Oriental. Mas suas populações tornaram-se crescentemente impacientes por reformas, e a situação chegou ao auge em 1989. Em 9 de novembro de 1989, o governo da Alemanha Oriental concordou em liberar o acesso entre Berlim Oriental e Ocidental. No dia seguinte, multidões se juntaram no Muro de Berlim e começaram a derrubá-lo. Apesar da OTAN só ter declarado o fim da Guerra Fria em junho de 1990, as multidões do portão de Brandenburg, em Berlim, sabiam que a ameaça da guerra havia recuado para além do horizonte e rejubilavam-se pela antevisão de uma nova era de paz e cooperação.
Bem, crianças, bem interessante, né? Então, ó, como deu para perceber, como nós vimos, a Guerra Fria foi esse confronto, de um lado, né, as nações que defendiam o capitalismo e do outro lado as nações que defendiam o socialismo. Lembrando, tá? Não houve um confronto direto entre Estados Unidos e União Soviética, mas, né, tanto um quanto o outro estiveram aí por trás, né, das outras nações que se confrontaram, né, até mesmo dentro dos seus próprios territórios, como aí, por exemplo, na Alemanha, que houve aquela divisão, né, a guerra civil, no caso, né, que vem o lado, dentro do próprio território, um lado que defende o socialismo e o outro lado que defende aí o capitalismo. Assim ocorreu também na Coreia. Depois eu vou olhar isso para direitinho com você, tá? Assim ocorreu na Coreia, assim ocorreu no Vietnã. Houve esse confronto dentro do território de dois grupos que faziam aí posições diferentes com relação a esses dois. Professora, Oi, Rian. os dois países, eles usaram vários países como... Para não dizer que era uma guerra direta mesmo, para não, tipo... Eles não queriam ferrar o país em si, eles queriam ferrar... Eles estavam usando outros países, como, tipo, como a guerra do Vietnã com os vietnamicons. Acho que Isso. eram os vietnamicons que eram comunistas e os vietnamistas normais eram capitalistas. Eles usaram, eles praticamente manipularam um pessoalzinho ali, falaram assim, pô, a gente pode te dar um apoiozinho, pá, vocês
vocês vão ali, invadem, conseguem territórios. Tipo, eles usaram uma guerra de segundo Isso aí, plano. né? Isso aí. Eles interferiam em outros confrontos, né? Em outros territórios, tentando aí acumular cada vez mais apoio e aliados, tá? Tanto o capitalismo quanto o socialismo, tá bom? Essa era a ideia. Agora, lembrando, as armas utilizadas tanto pelos Estados Unidos quanto a União Soviética foi o quê? A propaganda, a espionagem, a intervenção militar, a corrida armamentista, né, que nós vimos aí muito bem falado no documentário. Ambos estavam aí se equipando muito fortemente, né, um contra o outro. Agora, lembrando, né, lá no começo do vídeo mostrou bem isso, o mundo estava saindo de uma Segunda Guerra Mundial, né? O mundo aí, muitos territórios, muitas nações estavam devastadas, tá? Então, ficava até um pouco, como é que eu vou falar, inviável aí num determinado momento, mais um confronto, né? Porque a Segunda Guerra Mundial já foi aí, bem exaustiva para todas as nações, que perderam muito capital com isso. Então, o que os Estados Unidos e a União Soviética estavam fazendo aí, né? Eles realizaram, tanto um quanto o outro, um programa aí de ajuda econômica, né? Para esses países enfraquecidos com a Segunda Guerra Mundial, tá? Vocês viram aí que os Estados Unidos elaboraram o Plano Marshall, né? Esse Plano Marshall era uma ajuda americana para os países que estavam aliados aí aos conceitos dos Estados Unidos, tá? Professora, fala, amor. olha só que ironia, essa briga vem até hoje, tanto que a gente já quase teve uma terceira guerra mundial nesse ano. A gente sempre fica nessa defensiva, né? Preocupado com esse confronto. Vocês viram que a Guerra Fria, os dois lados tinham muito poderes, né? Com relação aí às bombas atômicas, né? Se temia muito essa guerra nuclear, tá? Então, o Plano Marshall foi aí um plano para auxiliar os países capitalistas pós, né, a Segunda Guerra Mundial. O Pacto de Varsóvia, que foi aí do lado da União Soviética, também foi um plano aí para tentar garantir, né, a aliança militar com os países do bloco comunista. A União Soviética criou aí também o Comecon, né, ou melhor, o Comecon, que tinha como objetivo garantir o auxílio também econômico aos países socialistas. Então, assim, esse período da Guerra Fria foi um período em que o mundo sofreu influência, né, muito forte, de dois modelos políticos, aí, de dois conceitos, né, de duas nações que saíram muito forte da Segunda Guerra Mundial, tá? E aí, crianças, eu preparei também um slide só para mostrar um pouquinho mais sobre esse assunto. Eu vou mostrar só o início desse slide, que a gente vai continuar esse assunto, né, na nossa próxima aula. Então, ó, vou apresentar aqui para vocês. Vou fazer a leitura só dos primeiros slides, que exatamente com a informação que eu estou falando para vocês, né, sem mostrar a imagem, só para vocês poderem aí visualizar o que eu falei, tá? Então, olha só. Quando começou a Guerra Fria? A Guerra Fria teve início logo após a Segunda Guerra Mundial, pois os Estados Unidos e a União Soviética queriam disputar a hegemonia política, econômica e militar no mundo. A própria imagem que vocês estão vendo aí embaixo mostra que foi exatamente isso, né? Foi uma queda de braço, tá? Entre essas duas nações. Estados Unidos era aí, faziam a defesa do capitalismo, né? Os Estados Unidos, a outra potência mundial, defendia a expansão do sistema capitalista, baseado na economia de mercado, sistema democrático e propriedade privada. União Soviética, socialista, possuía um sistema socialista baseado na economia planificada, partido único, partido comunista, igualdade social e a falta da democracia. Vamos lá. Professora, se você reparar, essa rivalidade deles é como se fosse um jogo de futebol, é quase um jogo de futebol. É quase que um jogo de futebol, né? A gente pode fazer essa comparação, né? Aonde nós temos aí jogadores, né, que fazem a vez aí dos países, né,
disputando aí a força um contra o outro, tá? Isso aí. Isso aí. Na segunda metade da década de 40, até 1989, estas duas potências tentaram implantar em outros países os seus sistemas políticos e econômicos, influenciando, né? E é como a gente viu ali, como é que se realizava essa influência, como é que se conquistava, né, esses outros países para o seu pensamento? Fazendo a tal do auxílio, né, mútuo, auxílio econômico, a defesa militar. Claro, né, que muitos aí já tinham seu posicionamento, mas ao longo aí dos acontecimentos também foram mudando de lado e também foram conquistados. Então, vamos lá. Vamos aqui, essa imagem aqui que faz a defesa do capitalismo. Viva o capitalismo! Nós somos um mundo livre. Defendemos a liberdade individual e a democracia. Na nossa sociedade, as pessoas não são presas por discordar do governo, nem o Estado é o dono de todas as empresas. As pessoas têm chances iguais de alcançar o sucesso e a fortuna, a competição econômica estimula o progresso, e os que se esforçam são premiados com a riqueza. Rejeitamos a igualdade social porque ela é impossível. A igualdade social acaba com a liberdade e emperra o desenvolvimento da economia. O socialismo não funciona, é contrário à natureza humana competitiva. Vocês vão fracassar, né? Isso aí era o discurso dos Estados Unidos, né, do bloco capitalista. Vamos agora para o discurso do socialismo. Viva o socialismo! O que vocês chamam de democracia é, na verdade, a liberdade de a burguesia tirar o povo na miséria. As eleições e os meios de comunicação são dominados pelas grandes empresas. Nem nos países capitalistas mais ricos a pobreza foi eliminada. O proletariado trabalha desde criança e passa fome, enquanto a burguesia vive no luxo e no desperdício. Vocês são imperialistas e exploram os países mais pobres. Mas o capitalismo não evita as crises. O socialismo acabou com a pobreza e a desigualdade social. A união dos trabalhadores do mundo inteiro vai destruir o capitalismo e construir o socialismo. Aí a gente cai, né? A gente volta aí naquele nosso discurso, né? Naquela nossa polêmica da questão da teoria, né? Que nós vimos aí, em algumas aulas atrás, o conceito do socialismo, do capitalismo, do comunismo, e assim, ambos, né, têm os pontos positivos, têm os pontos negativos, e é muito complicado se posicionar aí nesse meio, por isso que é tão importante a gente cada vez mais adquirir conhecimento, né, para poder ter uma noção melhor sobre o assunto. Então, ó, por que Guerra Fria? A definição para a expressão Guerra Fria é de um conflito que aconteceu apenas no campo ideológico, não ocorrendo um embate militar declarado e direto entre Estados Unidos e a União Soviética. Vocês estão vendo aí que ambos os presidentes estão sentados em mísseis, né? Em bombas também nucleares. Então, é o que eu falei para vocês. Não houve um combate direto entre ambos, né? Entre essas duas nações, mas eles ficaram aí interferindo militarmente, né, em outras nações, em outros confrontos. Por que a Guerra Fria não ficou quente? Até mesmo porque estes dois países estavam armados com centenas de mísseis nucleares. Um conflito armado direto significaria o fim dos dois países e provavelmente da vida no planeta Terra. Porém, ambos acabaram alimentando conflitos em outros países, como, por exemplo, na Coreia e no Vietnã. Tá? Então, até esse ponto aqui que nós estamos vendo, tá? É exatamente onde eu quero parar com vocês. Depois a gente vai ali, né, para os conflitos que ocorreram com a interferência tanto da União Soviética quanto dos Estados Unidos, tá bom? Nesse momento, então, a intenção era exatamente essa, né? Vocês entenderem em que momento ocorreu a Guerra Fria, né? Por que ela recebe esse nome e quais eram as posições aí, né, contrárias que nós estávamos vivendo nesse período, tá? Foi tranquilo? Falem para mim. Crianças. Foi bastante tranquilo, foi bastante. Foi massa. Então, aqui, nesse momento, é só uma introdução mesmo desse fato, tá?
desse nosso novo conteúdo, que nós iremos discutir melhor na próxima aula. Eu vou pedir para vocês pegarem rapidinho, tá? O lápis, o caderno de vocês, só para fazer a anotação do que foi a Guerra Fria, desse impasse que ocorreu, tá? É coisinha pouca mesmo, vai ser bem tranquilo. Peguem aí que eu vou ditar. É rapidinho. Bom dia, galera. Encerrando a aula aí, só me aguardem um minutinho, preciso falar com vocês, passar um recadinho para vocês, tá? É um minutinho só. Assim que terminar aí a interação com a professora Paula aí, me aguardem na sala, por favor. Tá, pode deixar. Então, peguei aqui rapidinho, crianças, uma folha, um lápis, só para vocês poderem fazer uma anotação aí do nosso primeiro conteúdo do módulo 4. A gente poder iniciar anotando aí o quarto bimestre, tá? Posso falar? Sim ou não? Posso? Vou começar, hein? Espera aí, rapidinho. Pode. Um minutinho. Tá bom, espero. É rapidinho, coisinha pouca mesmo, tá? É só uma anotação para vocês já a gente poder iniciar o quarto bimestre com essa anotaçãozinha. Eu vou sempre procurar fazer isso agora, para a gente poder deixar algumas coisinhas anotadas, tá? E da outra vez a gente fez menos, e agora vai fazer com mais frequência. Então, posso falar, hein? É pouquinha coisa. Por mim, pode. Pode? Então, vamos lá, hein? Então, botem aí o título. Guerra Fria. Título. Guerra Fria. Pulem uma linha aí e anotem o seguinte. É tarefa não, né? É só para copiar. Não é tarefa não, é só para copiar. Eu vou ser boazinha com vocês. Eu vou ser uma anja com vocês hoje. Eu nem vou passar uma atividade hoje. Vou deixar vocês descansarem e terminar as avaliações. Anja não, deusa. Viu que eu sou boazinha? Olha que eu vou querer recompensa, hein? Vou querer um lanche quando a gente voltar. Ligar a câmera. Ih, liga. Não, então hoje vamos não. lá. Então na próxima aula. Aí, entendi, é mesmo, hein? Boa troca, hein? Boa troca. Ligar a câmera, gostei. Então vamos, anota aí, gente. É um conflito, aliás, foi um conflito, perdão. Foi um conflito. Bota alguma setinha, alguma coisinha ou nada? Pode, mas pode botar umazinha. Eu até esqueci das setinhas. Foi um conflito. Que é só uma anotaçãozinha pequena. É só para não deixar passar em branco. Foi um conflito. Não é, vai ser pequeno. Para de ser falador. Foi um conflito que foi um conflito que ocorreu. Foi um conflito que ocorreu apenas no campo ideológico. Foi um conflito que ocorreu apenas no campo ideológico, vírgula. Com ausência foi um conflito que ocorreu apenas no campo ideológico, vírgula, com ausência
de embate militar. Vou repetir tudo, hein? Foi um conflito que ocorreu apenas no campo ideológico, vírgula, com ausência de embate militar declarado e direto entre os Estados Unidos, coloca entre parênteses, capitalista, e a União Soviética, entre parênteses, socialista. Ponto. Vou repetir, tá? Foi um conflito que ocorreu apenas no campo ideológico, vírgula, com ausência de embate militar declarado e direto entre Estados Unidos, capitalista, entre parênteses, e a União Soviética, entre parênteses, socialista. Precisa aí que eu repita? Sim ou não? Então tá. Por enquanto, vai ficar só essa anotação sobre a Guerra Fria, mas outras anotações vão acontecer, tá? Então já deixa aí o espacinho direitinho. Oi. Eu me perdi aqui, embate militar. Ih, Iago, não entendi não, tá um barulhinho esquisito. Eu me perdi aqui, embate militar. Ih, tá. Embate militar declarado e direto entre Estados Unidos, capitalista, e União Soviética, socialista, tá? Crianças, ó, lembrando, ó, oh meu Deus, lembrando sobre a nossa atividade complementar do simulado FTD que nós realizamos hoje na aula online, tá? Kemily colocou já no grupo de vocês do 9º ano. Kemily, bota de novo lá o link e avisa, tá? Bota para mim, por favor, lá. Todos que não realizaram, por favor, realizar, tá bom? Por favor, porque isso é um complemento para a nota de vocês, tá? Não pode deixar de fazer, não. Tio Gil, pode dar o recado. Ô, Paula. Oi. Ô, Paula. Bota ponto final? Não entendi. Por aqui? Ou vai continuar ainda? Não, vou continuar, mas não hoje. Ah, tá. Então não bota ponto final? Não, bota ponto final. Isso aí eu acabei, mas outras informações ainda vão aparecer. Ô, professora, esse negócio é para até quando? Esse negócio que vai complementar o simulado? O mais rápido possível. No máximo até sexta. Tá? Por quê? Eu preciso fechar a nota de vocês do terceiro bimestre. São só 5 questõezinhas de marcar. Tá bom? É bem pequenininho.